pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema é sexo na gravidez e no pós-parto com uma convidada muito especial, a nova obstetra do Instituto Nascer. Fizemos aqui um suspense essa semana para contar para vocês, né? Mas chegou a hora de vocês conhecerem a nova obstetra do Instituto Nascer. Uma obstetra muito especial, a quem eu tenho um carinho muito grande, há muitos anos, trabalhamos juntos e é um namoro antigo, então vai ser uma grande alegria receber ela aqui. É uma obstetra apaixonada com assistência ao parto como eu, vivemos ali quase que as mesmas raízes, as mesmas essências na formação e ela foi embora, voltou para a cidade de origem e agora está retornando para BH para se juntar aqui ao time do Instituto Nascer e vai ser muito especial. O papo vai ser muito especial, o assunto é muito quente, o assunto é muito provocante, né? Recebi mensagens de mães pelo direct brincando, mas doutora, se existe sexo no pós-parto? Eu vou perguntar para a doutora, que eu vou entrevistar aqui, que vocês vão conhecer. Então a gente está muito feliz, toda a equipe do Instituto Nascer, de assistência ao parto, está muito feliz em receber você e a gente vai estar aqui conversando e batendo um papo sobre esse tema quente, né? Então vai ser um encontro realmente imperdível, né? Seja bem-vinda ao Instituto Nascer. Estou realizando um Que sonho bom. com mais de 10 anos de atraso. Exato, né? Mas sonhos não envelhecem, né? Como diz a música do Clube da Esquina, não é isso? Exatamente. Tudo acontece no tempo certo, né? Exato, exato. É igual parto, não é não? Essas Exato. coisas, não é isso? Tem que deixar, tem que se preparar, né? Tem que tem que estar tem que estar tranquilo e estar feliz, né? E as coisas vão fluindo, né? Eu acho que você está chegando no momento oportuno, no momento certo, Uhum. tá bom? Mas, ó, então eu queria que você falasse um pouco de você, né? Se apresentar um pouco, né? Eu já falei um pouquinho, já desfiz o mistério, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho, falasse o seu nome, falasse um pouquinho de onde até você está falando, né? Porque eu recebi inúmeras mensagens de mulheres da cidade onde você mora hoje brigando comigo. Que história é essa de você levar a nossa doutora maravilhosa para Belo Horizonte, entendeu? Assim, eu quero que você depois explique para elas que tem o Instituto Nascer, mas tem outras coisas, né, Era? Tem família, né? Eu já Então falei, conta um pouquinho. eu já falei que eu estou Oi? esperando todas em Belo Horizonte. Isso, exato. Conta um pouquinho de você pra gente, Mayra, antes da gente entrar no tema. Tá. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou ginecologista e obstetra, fiz residência em Belo Horizonte, na maternidade Odete Valadares. Na época, o Emerson era o meu preceptor na residência. Tive uma formação obstétrica mais tradicional na residência e na ocasião o Emerson me pediu para substituí-lo num plantão de Réveillon no Hospital Sofia Feldman. E eu fiquei muito apreensiva, né, com esse pedido, porque eu ainda era residente, estava ali do R1 para o R2, não me achava competente para assumir um plantão, mas ele já sabia com quem seria o plantão, que eu estaria sendo supervisionada. Enfim, eu acabei aceitando, né? Passei esse Réveillon no Sofia Feldman, que foi onde eu conheci o Lucas, que era dupla do plantão do Emerson, que me acolheu muito bem, né? Daí eu não saí mais do Sofia, né? E permaneci lá durante toda a minha residência. Voltei para Montes Claros, não consegui me desvincular. Eu fiquei um ano ainda em Montes Claros, indo e voltando para o Sofia. Lá eu tive a oportunidade, né, desse contato com uma assistência totalmente diferente da residência, né, essa assistência humanizada, o trabalho multidisciplinar. Lá eu conheci o trabalho das enfermeiras obstetras, aprendi muito com elas, o trabalho das doulas, né, toda essa dinâmica de trabalhar em equipe.
Então, assim, foi uma parte muito importante da minha formação. E o Emerson passou a ser meu parceiro de plantão também, junto com o Lucas, né? Porque eu passei a fazer parte do plantão deles. E nesses plantões a gente conversava muito sobre assistência. E eu já passei desde essa época a conhecer os projetos dele na rede privada de Belo Horizonte, né? Tudo que ele se propunha fazer, tudo que ele estava planejando nesse sentido. Isso me encantou, assim, profundamente, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer também, né? Eu me espelhava muito neles, naquele modelo de assistência. A dificuldade de sair de Sofia foi justamente essa, porque é a mesma coisa que você sair de casa, né? Você fala assim, nossa, o mundo lá fora não é assim, né? Aqui não funciona dessa forma, e como que vai ser? Né? E daí chegou meu momento de sair também, né? Eu cheguei a fazer uma segunda residência em Belo Horizonte, de ultrassom. Eu falo que eu lembro do meu preceptor de ultrassom me perguntando para que você está fazendo residência de ultrassom? Eu falava para eu ser uma obstetra melhor, porque eu já sabia que eu não tinha intenção de ser ultrassonografista, que meu caminho estava mais do lado da obstetrícia mesmo, mas foi importante e essa formação em ultrassom. Eu ganhei tempo também em Belo Horizonte para eu tomar minhas decisões, para eu ficar mais um pouco no Sofia, e daí resolvi voltar para Montes Claros, né? Essa volta foi uma decisão difícil, e eu já contei essa história para o Emerson. Na época eu falava que só tinha duas coisas que iam me segurar em Belo Horizonte. Uma era se eu casasse em BH, e a outra era se o Emerson me convidasse para trabalhar com ele, né? Na época nem chamava Instituto Nascer ainda, mas a proposta era a mesma, né? E a cara do Emerson, todo o projeto. Então, nem eu fui convidada pelo Emerson, nem eu casei em Belo Horizonte. Então, eu acabei voltando para Montes Claros, né? E engraçado, como que a vida é engraçada, né? Anos depois, eu me casei com um Belo Horizontino em Belo Horizonte, né? E hoje, né, eu estou entrando na equipe do Instituto Nascer para trabalhar com vocês. Que história! Que linda essa história. Muito bom receber você, Mayara. Como eu disse e sempre disse a você, né, eu acho que a gente tem as mesmas raízes de formação obstétrica, né? Os mesmos conceitos assim, impregnados um pouco na nossa pele, né? Nós passamos pela residência no mesmo local, que é a Maternidade Odete Valadares, um local assim que foi uma grande escola para a gente, né? De uma obstetrícia mais clássica, obviamente, né? Mas também da prática obstétrica, das urgências, das complicações, né? Assim, foram anos muito importantes. A gente tem preceptores e colegas que estão passando por aqui, que são da MOV, né? Como carinhosamente a gente chama, né? E depois esse segundo passo, assim, já saindo da residência e começando a trabalhar, que foi ali aquela grande transformação vinda através da passagem pelo Sofia, né? Que tem um modelo de cuidado muito próprio, né? Há quase 30 anos, e foi transformador na cabeça de todos os jovens que passaram por lá e continuam passando e transformando, né? Eu acho que o Instituto Nascer tem muito dessas duas instituições, né? E esse caminho que a gente trilhou, né? A gente conversou muito lá há quase 10, 15 anos atrás. Eu acho que vai ser muito bacana juntar. Você tem muito a ver com a gente, né? Você tem muito a ver com a gente. Eu acho que tem muito a ver a paixão com assistência ao parto, né? Você é uma pessoa de múltiplas capacidades, mas a assistência ao parto é muito forte em você, como em mim. Então, eu acho que vai somar muito. O nosso time de obstetras vai ficar mais fortalecido ainda. Já tem um time maravilhoso, um time incrível. E o Instituto está crescendo, né? O Instituto mudou, cresceu, foi para um espaço maior, está acolhendo mais mulheres. E a nossa intenção é acolher mais e mais mulheres, porque isso vai multiplicando o trabalho que a gente desenvolve, né? Então, todas as mulheres que passam pelo Instituto, todos os profissionais que passam pelo Instituto são multiplicadores desse novo olhar sobre o nascimento no Brasil, né? Um olhar mais respeitoso, mais humano, mais científico, de uma organização, que é uma coisa muito forte no Instituto também, ou seja, essa coisa de organizar esse cuidado, né? Então,
Você vai ser muito bem acolhida. Eu acho que você vai ser muito feliz com a gente, tá bom? Eu costumo dizer que eu fiz 2 residências, na MOV e no Sofia. As 2 complementares e super importantes. E assim, agora eu tô indo para a terceira, né? Não, não, aqui. Aqui você vai já chegar já preceptora. Aqui você vai chegar preceptora. Você já tem muita história, muita bagagem aí na sua vida já. Foram muitos anos aí, você empreendeu um próprio negócio, empreendeu um instituto nascer seu, né, praticamente, né, ou seja, uma clínica também com esse olhar, e deve ter vivido a dificuldade de implementar isso. Se é difícil na capital, Minas Gerais, né, com uma cidade enorme, todas as dificuldades que eu passei, continuo passando e vou passar ainda durante alguns anos, deve ter sido muito difícil lá para você também, numa cidade pequena, com a cultura ainda em transformação, né, em relação à assistência ao parto, né? Mas isso acho que a gente pode fazer uma live, uma outra live, tá bom? A dificuldade de ser obstetra com uma assistência mais humanizada pelo interior do Brasil, tá bom? Aí eu vou te convidar para falar. Com certeza. Então vamos entrar no tema? Vamos entrar no Vamos, tema, não é isso? vamos. Eu recebi muitas mensagens, Mayara, muitas mensagens. Mulheres provocando a gente aqui. Que história é essa de sexo no pós-parto? Existe mesmo? Onde? Como é que funciona isso? Então, antes de falar de sexo no pós-parto e antes de falar de sexo na gravidez, eu queria que você falasse um pouquinho de forma mais ampla assim, sobre o sexo na vida, né? Eu acho que ainda mais dentro de uma clínica obstétrica, né? Ou seja, o nascimento está tudo muito conectado à relação sexual, né? Então, assim, os hormônios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a correlação de hormônios do parto e os hormônios do sexo. Eu quero entrar profundamente aí nessas questões. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de forma mais ampla sobre o sexo na vida, né? Na vida, na saúde das pessoas em geral, sem ser nas grávidas. Ótimo. Bom, então vamos falar um pouco de saúde sexual, né? Que o conceito de saúde geral inclui sexualidade, né? E a saúde sexual, ela é entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Quando a gente fala desse bem-estar em relação à sexualidade, a gente está falando não só de questões práticas, né, da saúde reprodutiva, como, por exemplo, ter acesso à contracepção, não ter uma doença sexualmente transmissível, não ter uma disfunção sexual, mas a gente está falando também da possibilidade de ter relações sexuais prazerosas e seguras, sem coerção, sem violência, sem preconceito e sem discriminação, né? A gente entende hoje que a sexualidade ela tem diversas formas, né, de expressão, né? E o reconhecimento, né, dessas formas de expressão e o respeito a isso tem um impacto grande também no senso de bem-estar, né, para que esse indivíduo atinja a saúde sexual, né? A OMS coloca que a sexualidade é parte integral, né, da personalidade do indivíduo. Ela é um aspecto central, né, da vida do ser humano. E é importante nesse momento também a gente fazer uma diferenciação entre sexualidade e sexo, tá? Porque quando a gente fala sexo, a gente está falando da relação, do ato, né? Quando a gente fala sexualidade, a gente está falando de algo muito mais amplo, tá? A gente está falando de uma energia vital, de uma energia mobilizadora para fazer diversas coisas que não sexuais também. Então, a sexualidade ela vai incluir sexo, ela vai incluir identidade de gênero, orientação, comportamentos, valores, né, relacionamentos, comunicação. E ela pode ser expressa através de pensamentos, de fantasias, né, de diversas outras formas que não o sexo. Então, o sexo ele é apenas uma das formas de expressão da sexualidade. E a sexualidade vai ser influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, religiosos, espirituais, enfim, né? Tudo pode ter ali alguma influência na sexualidade. Bom, e considerando a importância do sexo na vida das pessoas, porque a gente focou na nossa live, né, o tema sexo, o ato em si, para tornar um pouco mais palpável essa importância, eu trouxe um dado da maior pesquisa que foi feita no Brasil em relação à vida sexual do brasileiro, com mais de 7 mil participantes, homens e mulheres do país todo, né?
Várias variáveis em relação à vida sexual foram questionadas, muito interessantes, inclusive, mas vamos falar dessa questão da importância. Na pesquisa, 40% dos homens e quase 40% das mulheres disseram que o sexo é tão importante quanto ter uma fonte de renda segura. 31% das mulheres e 42% dos homens disseram que é tão importante quanto respirar. E 25% das mulheres e 17% dos homens disseram que é tão importante quanto tirar férias todos os anos. Apenas 2% das mulheres e 2,7% dos homens falaram que não tem importância nenhuma, né? Então, assim, respirar é vital, né? Ter uma fonte de renda segura e tirar férias todo ano é algo que é indispensável para a qualidade de vida, né? Então, daí a gente vê que é algo de tamanha importância e que, além disso, ainda está inserido no conceito de saúde, a gente precisa se atentar para isso, né? Então, a gente, enquanto cuidador, nós temos responsabilidade nisso, porque isso passa por nós. Não só na gestação, no puerpério, que são fases muito específicas, mas ao longo da vida dessa mulher, né? Então... Muito, muito importante esse seu olhar mais amplo, assim, né, Mayara? Impactante até esses números aí, né? Que números interessantes, né? E falar sobre isso de uma forma geral, assim como você abordou. Mas agora acho que vamos entrar um pouquinho, né, nos impactos da gravidez, né? Vamos dividir, então, primeiro falar um pouquinho sobre gravidez e depois falar um pouquinho sobre pós-parto. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Tem muitas gestantes aqui, ou muitas futuras mamães. Acho que compreender um pouquinho da fisiologia, eu sempre faço um paralelo com a fisiologia do parto, né? Assim, você entender como funciona a fisiologia do parto te faz sentir segura, confiante, né? Não dissipa preconceitos ou medos, né? Acho que também entender um pouquinho como funciona o comportamento sexual ou a vida sexual, ou como os hormônios podem influenciar, ou como as mudanças físicas, essas coisas todas. Eu acho que é muito importante para as mulheres que estão grávidas, né, para os casais aqui, né? Isso aqui é uma live para os casais assistirem também depois, não é isso? Trazer o companheiro para ouvir essas reflexões aqui sobre o comportamento e a vida sexual durante a gravidez. Queria que você falasse um pouquinho, entrasse um pouquinho falando sobre isso, sobre o impacto, o que influencia, o que favorece. Bom, então, o que a gente sabe de uma maneira geral é que a gestação tem um impacto aí, eu não vou usar a palavra negativa, mas eu vou dizer que a gente tem realmente um aumento, né, de queixas relacionadas à função sexual durante o período gestacional, tá? A gente vai ter, normalmente, né, na maioria das mulheres, diminuição da frequência sexual, pode ter dificuldade em atingir o orgasmo, diminuição do desejo, tá? Isso tudo se torna muito mais visível no terceiro trimestre, tá? Cerca de 90% das mulheres vão manter vida sexual ao longo do primeiro e segundo trimestre, mas quando chega no terceiro, isso cai para 1/3. Né? Muitos fatores estão relacionados a isso. Então, vamos começar falando um pouco dos fatores físicos. A gente tem vários estudos que mostram uma percepção negativa da mulher em relação ao seu corpo durante a gravidez, né? Então, isso é uma questão que às vezes a gente não se atenta, né, que a frequência disso é tão grande, mas né? Isso, claro, que vai ter um impacto na questão da vida sexual. Até porque, Mayara, às vezes ela não expressa, né? Exatamente. Porque tipo, eu tô grávida, eu tô linda, eu tô gerando uma vida. Meu filho, eu não posso nem falar que às vezes que eu não tô me sentindo bonita, ou eu não posso nem reconhecer isso, afirmar isso, né? Então, às vezes tem até uma certa omissão, né, dessa constatação que talvez elas guardem com ela, né? Culturalmente, qualquer coisa negativa em relação à maternidade, né, acaba não sendo dita, né, como se a mulher não pudesse expressar. E não é diferente aqui em relação à sexualidade. Ainda do ponto de vista físico, a gente tem muitas mudanças, né?
E a gente tem pacientes que realmente vão apresentar algumas alterações físicas que podem comprometer a qualidade de vida sexual. A gente tem aquela mulher que tem muito enjoo, que tem muita náusea. A gente tem aquela mulher que tem varizes vulvares. A gente tem as infecções urinárias ao longo da gravidez, vulvovaginites, né? A gente tem trabalho mostrando que as mulheres percebem uma diminuição da sensibilidade do clitóris, né? Isso pode acontecer na gestação. No final da gravidez, a gente sabe que também tem uma certa vasocongestão ali, né? Na região de vulva, de vagina. Isso pode trazer um certo desconforto na relação, pode também dificultar a lubrificação, né? As dores lombares, né? Algumas dificuldades, né? Do ponto de vista físico, de posição, tá? Então, tudo isso pode acabar levando a uma diminuição do desejo, diminuição da frequência sexual. Tá? Do ponto de vista hormonal, a gente está com a progesterona, o estrogênio, tudo lá em cima, a prolactina também está alta, né? Então, a gente tem, às vezes, retenção de líquido, ganho de peso, aquela sensibilidade nas mamas, né? Que, às vezes, era uma coisa que fazia parte ali da relação daquele casal. E em relação à testosterona, no primeiro trimestre, a gente até tem um discreto aumento e depois ela retorna aos níveis basais no segundo e terceiro trimestre. Mas, assim, quando a gente vai estudar sobre os fatores que influenciam a sexualidade na gravidez, os hormônios eles têm um papel secundário. Assim, as alterações que eles promovem, não. Né? Mas se a gente for falar de dosagem hormonal, isso acaba tendo um papel secundário comparado às questões psicológicas e essas mudanças físicas todas que a mulher vivencia. Né? Em relação ao psicológico, isso é muito importante a gente atentar. Por quê? Porque muitas vezes, né, uma alteração ali da função sexual está relacionada a uma causa psicológica, uma resposta emocional a alguma coisa que está acontecendo, né? Às vezes, mesmo numa gravidez planejada, numa gravidez muito desejada, a mulher vive uma ambivalência de sentimentos, né? Então, nem sempre ela está super alegre porque aquela gestação é desejada, né? Então, isso tem impacto na sexualidade também. Uma outra coisa importante, a depressão gestacional. Então, assim, às vezes também, a primeira coisa que pode chegar para você no quadro de depressão gestacional pode ser uma queixa sexual. De repente, não por ela, mas porque o marido se atentou para isso, né? E aí ela traz isso para você. E quando você vai avaliar, não é só desejo para sexo que está faltando desejo para a vida, para outras questões. E aí você tem a oportunidade de dar esse tipo de diagnóstico, né? Então, outras questões também relacionadas a desejo, que não só depressão, ansiedade, né? Autoestima prejudicada, a questão da autoimagem que a gente falou. E tem uma outra questão também que entra aqui, que eu acho super importante, são os mitos em relação ao sexo na gravidez, né? Então, existem muitos fantasmas, né? De que o sexo na gestação pode ser prejudicial. E isso é do homem e da mulher. Eu já tive casal que a mulher trouxe o marido e falou, doutora, fala para ele que pode. Ela, assim, querendo ter relação e ele com todos os medos, com todas as questões envolvidas, né? Então, existe essa preocupação de que o sexo pode machucar o bebê, né? De que pode romper a bolsa, de que pode precipitar um trabalho de parto prematuro, de que pode causar um sangramento, né, importante, que mude o curso dessa gestação, né? E tudo isso não é real. Né? Tudo isso não é real. A atividade sexual na gestação ela é saudável, né? Se o casal tiver vontade, isso pode ser feito. E a gestação é um período também que, se a gente for falar sobre isso para o casal, né? Pode ser um período de redescoberta sexual, de outras formas de intimidade, né? Às vezes esse casal tem, de fato, uma contraindicação para ter relação na gravidez, ou não querem ter. A gente tem mulheres com histórico de aborto, que ficam tensas, mesmo você falando, olha, não tem problema, mas na cabeça dela tem e ela não quer, né? Então, assim, nessas situações em que o casal não quer ou que, de fato, não podem ter uma penetração vaginal, explicar que tem outros tipos de toque, de carícia, tem masturbação, né? Tem massagens, então, coisas que podem aproximar esse casal, né? Tornar esse casal mais íntimo durante esse processo e até melhorar o repertório sexual desse casal depois, no futuro, né? Às vezes você tem um casal que está acostumado a ter relação só em uma posição, com o homem por cima. Quer dizer, na gestação, com o barrigão, não dá mais para ser assim. Então, eles vão acabar explorando outras coisas e isso pode ser enriquecedor para a vida sexual no futuro.
É muito bom você abordar essa questão do homem e essa questão da cultura, né? Eu li um artigo uma vez falando que existem culturas primitivas, indígenas, africanas pelo mundo, onde é proibido, não pode ter relação sexual, porque faz mal para o espírito do bebê, essas coisas, mas que também tem outras culturas que diz que a mulher, que o casal tem que ter relação sexual frequente, porque o esperma nutriria a energia do bebê, essas coisas, sabe? Essas coisas primitivas. E o oposto, né? Um falando uma coisa que é proibido e o outro falando que tem que ter relação frequente, porque a relação sexual nutriria a gestação de alguma forma e tal. Olha que, como são as questões culturais, né? E É essas isso, é o que você está falando. têm uma influência assim, enorme. Você pode ter certeza que nessa cultura aí, né, que o esperma nutre, os casais têm vida sexual muito ativa e nessa outra, né, provavelmente poucos têm, né? Então isso influencia demais. É. Então, todas essas... E outra coisa importante que você abordou, Mayara, que eu acho que é fundamental para as mulheres que estão assistindo, os casais e tal, que o homem também passa, o homem também passa por períodos, pode passar por períodos de mudança do desejo sexual, diminuição do desejo sexual durante a gravidez. Então, a mulher, você, né, explicou um pouco de forma mais detalhada, mas é importante que elas saibam também, que os homens saibam, que durante a gravidez também o homem pode ter uma diminuição causada por outros fatores que não físicos no próprio corpo dele, né? E não hormonais, né? Mas culturais, emocionais, a preocupação também, né? Não é muito comum mulheres chegarem falando, não, meu marido não quer ficar com medo e tal, por mais que a gente diga que é importante até. E no Instituto esse tema aqui está sendo abordado porque a gente fala muito da importância de uma vida sexual saudável, porque é isso, a vida sexual faz parte da saúde em geral, né? Então, se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar da saúde e ter uma vida sexual saudável, né, é importante, né? Sim, sim. E se é importante na vida, é muito importante na gravidez, né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios, esse paralelo dos hormônios do parto e o hormônio do orgasmo e tal. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante deixar claro, Mayara, eu acho que esses mitos, né? Assim, que é proibido ter relação sexual, que não pode, que vai causar algum dano para a gravidez. Eu acho que é uma live assim, deixando uma mensagem mais direta para as mulheres, é isso, né? Assim, a vida sexual faz parte da saúde da gravidez, deve ser incentivada pelos profissionais que cuidam. O casal deve entender isso como uma parte importante da vida durante a gravidez e respeitar as diferenças de cada um, não se comparar com a sua amiga que não tem, ou a sua amiga que tem um monte de relação sexual na gravidez. É você e seu marido, vocês estão felizes com esse ritmo durante a... Tá perfeito, entendeu? Assim, não tem... Aceitar as mudanças, né? Não patologizar, né? Não achar que tem alguma doença, que tá normal. Saber que essas mudanças, elas são normais e que elas tendem a perdurar, inclusive, nos primeiros meses de pós-parto. Não vai nascer o neném e vai voltar tudo como era antes. Muito pelo contrário, nós vamos falar disso, né? Então, eu acho que estar ciente de que essas mudanças acontecem, de que elas são normais, de que a maioria dos casais passa por isso, né? É um passo fundamental para que essa mulher tenha qualidade de vida sexual, né? E cabe a nós esse tipo de orientação mesmo. Perfeito. Então, reconhecer que é comum ter variação do desejo, do ritmo. Você falou em estatísticas aí muito importante no último trimestre de gravidez, isso pode ser um pouco mais. Caso você perceba, então, aí o casal perceba essa diminuição, entenda, respeite, converse sobre isso, descubra outras maneiras, né? A gente está falando de relação sexual, fica sempre lembrando de penetração, né? E não é isso, né? Assim, muito mais do que só o ato sexual em si, né? Mas existe algumas situações, Mayara, acho que é importante, né? Porque senão alguém escuta aqui e fala,
O Instituto Nascer liberou, pode ter relação sexual, todas as mulheres, tá tudo liberado. Não é assim, né? Existem situações obstétricas que podem ser sugerido pelo profissional, pelo obstetra ou pela enfermeira obstetra, que a mulher não tenha, que o casal não tenha relação sexual, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, sim. Existem contraindicações, então, em Sim, situações muito específicas de não ter relação sexual, não é isso? sim, sim. As situações são poucas, né? Mas são realmente contraindicações Graças a absolutas. Deus, né, doutora Maia? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, então, paciente com bolsa rota, né? Paciente com bolsa rota, por motivos óbvios, né? Óbvios, Bolsa rota, vamos traduzir, a bolsa rompeu, né? isso. Então, a bolsa rompeu, já não pode mais, né? Na vigência de sangramento, né, vaginal. Mayara, com penetração, você está dizendo. Exatamente. Com penetração. Ô, Mayara, Sempre bom. espera aí. É, Vamos lembrar. Um sempre bom. beijinho pode, né? Não Aham. pode. Abraço pode, não pode? Muitas outras coisas. Aqui, muitas outras coisas, entendeu? Estão brincando. Continua. Bom, na vigência de sangramento vaginal, né? Principalmente se é um sangramento sem causa identificada ainda. A placenta prévia, que é aquela placenta, vamos falar de um jeito para todo mundo entender, baixa, né? Baixa. Ou ela tá, Totalmente baixa, né? isso, geralmente, ou ela está obstruindo o colo do útero, né? A placenta prévia total, ou é uma placenta marginal, mas bem baixinha ali, que a paciente às vezes já até cursa com algum sangramento. Então, seria também uma contraindicação. É. Né? E o trabalho de parto prematuro, né? Não necessariamente estar em fase ativa de trabalho de parto prematuro, pré-termo, mas está ameaçando, né? Já ter contrações, dilatação do colo uterino, numa gestação pré-termo. Tá? Eu também vejo só isso aí. Eu acho que eu não vejo Né? mais. Eu acho que é pré-natal. Pré-natal, ameaça de parto prematuro, está com ameaça, está inibindo, internou para usar remédio para bloquear o trabalho de parto, está tendo dilatação muito precoce e tal. Isso, principalmente. Sangramento de qualquer causa, né? Eu acho que é um dos motivos. Sim. A placenta, aí tem médico mais conservador, né? Que toda placenta baixa pede para não ter relação sexual. Nem sei se tem estudos em relação a isso, assim, provavelmente ninguém nunca estudou isso, né? Eu acho, né? Você vai Poucos estudos fazer um. de sexualidade na gravidez, no pós-parto. É Não pouco tem, estudos? não tem tanta coisa assim. Isso. E então, em relação à placenta, talvez uma placenta prévia total, ou placentas marginais ali na lateral, mas cursando com sangramento e tal, né? Acho que a Franci está perguntando aqui, tem o colo curto e foi indicado não ter relação sexual, né? Que é isso, né? Que é o colo curto. A gente pode enquadrar essa situação dentro daquelas mulheres que têm um risco maior de parto prematuro. Agora, saber que nível de colo curto é esse, né? E tal, o que se está precisando de usar alguma medicação, né? Não é qualquer colo curto que tem que. Então, tomar cuidado. Só o colo curto exclusivamente, né? Isso, Então, eu também vejo isso, Mayara. Eu não vejo mais alguma situação. A caso da bolsa romper, né? Normalmente a bolsa rompe, a gente vai para a maternidade. São alguns casais no Brasil, principalmente quando está no Instituto Nascer ou numa conduta um pouco mais personalizada, acaba optando por aguardar algumas horas em casa, né? E aí a gente diz que a relação sexual com penetração nessas situações deve ser evitada, né? Mas que outras formas de liberar ocitocina, que a gente vai falar sobre ocitocina, podem ser utilizadas, já que a intenção é aguardar o parto começar, né? Parto, gente, tem muito a ver com sexo. Então, você talvez não esteja entendendo, tem negócio de sexo aí, negócio de Instituto Nascer. Tem tudo a ver. Sexo e gravidez tem tudo a ver. Há milhares de anos não existia reprodução humana artificial, não é isso, Mayara? Não existia, né? Não existia. A doutora Lau, que está aqui com a gente e tal, não tem essas tecnologias, não. O mundo chegou onde chegou graças
falar tecnicamente, ao intercurso sexual, né? A relação sexual. Sim, Então é muito importante, né? com certeza. Tá tudo Ô, relacionado. Mayara, e tudo relacionado, né? E eu queria então que você falasse um pouquinho, né, que é uma dúvida, né, comum, a gente recebeu muitas mensagens perguntando a respeito de relação sexual como estímulo do trabalho de parto. Eu já li estudos, isso já tem mais de 10, 20 anos, né? E o nome é bonito, é intercurso sexual para estímulo do trabalho de parto. O nome é chique, entendeu? Então, estudos mesmo comparando mulheres que precisam de induzir o parto, mulheres que precisam que o bebê. Vamos imaginar, o bebê está passando a data, já está uma data mais avançada, 41 para 42 semanas, incentivar essa mulher a ter relações sexuais diárias e mais frequentes, ou aquela mulher que por algum motivo precisa, né, ali 39 semanas de que o bebê nasça, né, que vai estar programado uma indução do parto, que vai estar programado o uso de medicação para o parto acontecer, se a relação sexual poderia ter, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os hormônios da cabeça e os hormônios do esperma, um pouquinho, né? Bom, então, assim, a gente tem algumas razões para pensar que a relação sexual possa ter esse efeito, né? Seja um gatilho para o trabalho de parto. Primeiro, que são as prostaglandinas presentes no sêmen. Para quem não sabe, prostaglandinas são substâncias que promovem contração uterina, mudança no colo. Elas estão presentes em alguns medicamentos que a gente usa para induzir o parto, né? Então, uma vez que o sêmen tem prostaglandina, a gente imagina que isso pudesse acontecer através da relação, tá? Uma outra coisa é o estímulo mecânico, né? Ali no colo do útero, né? E no segmento inferior do útero também, que poderia ser um fator contribuinte, né? Uma outra questão, você já até passou por ela, é a ocitocina, que a gente sabe que no orgasmo feminino há liberação de ocitocina e a ocitocina também promove contração uterina. E por último, a gente tem a questão da estimulação do mamilo, né? Que acontece também durante a relação sexual, que também é um estímulo para a liberação da ocitocina. Então, tudo isso criaria uma expectativa, né? Que a gente, então vamos substituir o misoprostol pela relação sexual, né? Mas a gente não tem na literatura evidência de que a relação sexual, né, promova o trabalho de parto, ou seja, algo que estimularia isso aí, tá? A gente até de forma tão efetiva, né? Assim, de forma tão efetiva quanto uma medicação, né? Então, acho que isso é muito importante, assim. Então, esses estudos são antigos, eu revisei agora e tal. Continuo falando a mesma coisa, assim, estatisticamente, falando em ciência, né? Dividir 1.000 mulheres que vão para o hospital e utilizam medicação para induzir o parto e 1.000 mulheres que vão ficar em casa tendo relações sexuais a cada 12 horas, vamos imaginar. Mostra que a relação sexual, ela realmente tem essas conexões que você disse, mas não seria estatisticamente significativo a ponto de ser efetivo contra uma medicação. Mas, né, mal não faz, né? Mal não faz, né? Então, vai que o estudo está errado, né, doutora Mayara? Vai que o estudo está errado. Aqui no Instituto a gente incentiva muito, então você já aprende já, tá, doutora Mayara? Para poder falar com as mulheres aí. Ó, isso, relação sexual é importante. Liberar ocitocina é importante. Exatamente. Teve um estudo que mostrou essa relação, mas aí o mesmo autor, foi um estudo prospectivo, e esse mesmo autor fez um ensaio clínico randomizado no ano seguinte, e aí ele já não conseguiu provar. Mas é exatamente isso que você falou. Assim, eu também oriento, acho que quanto mais ativa a mulher ficar no terceiro trimestre, melhor. Tem todo o bem-estar, tem a ocitocina, enfim, só tem benefício, né? E a gente acredita também, né? Mesmo não sendo cientificamente comprovado, a gente acredita que possa, né? Porque eu acho que tem toda uma conexão, né? Assim, a relação sexual,
Primeiro, acho que o mais importante, todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, tem que sair daqui entendendo que a ocitocina é o hormônio que é liberado no cérebro da mulher durante o trabalho de parto e ele que promove as contrações uterinas. Então, um hormônio fundamental, não é um hormônio sintético do soro que o médico coloca, não. O hormônio que você, mulher, produz para que você tenha contrações efetivas. Então, todo casal que assistir essa live tem que sair sabendo que ocitocina é a coisa maravilhosa, entendeu? Você tem que entender e amar a ocitocina. Ocitocina participa de grandes momentos da vida da nossa sociedade, né? Então, ocitocina foi descoberta primeiro como hormônio que participa das contrações uterinas. Depois ele foi descoberto também como hormônio que participa da ejeção do leite nos alvéolos mamários. Então, uma amamentação saudável, prazerosa, não aquela início de amamentação que às vezes é difícil. Não, já está amamentando seu filho há 6 meses, 4 meses. A hora que você pega a amamentação libera também ocitocina, é um segundo grande momento de liberação de ocitocina. E o terceiro grande momento é o orgasmo, né? Então, a liberação orgasmática de ocitocina, né? O relaxamento pós-orgasmático, o tremor pós-orgasmático, né? Então, a ocitocina participa desses 3 momentos. E, mais recentemente, eu li um livro falando ocitocina, a molécula conectada a relações de afeto, de empatia, de carinho. Então, o abraço, a massagem, o toque, o olhar afetuoso, né? Então, quando vocês escutam isso aqui, vocês começam a ter um olhar de importância demais, assim, para criar condições para que você libere bem a ocitocina durante a gravidez e durante a fase final e o parto, né? Um ambiente acolhedor, um ambiente de privacidade, pessoas que você tem conexão e empatia. Então, tudo isso favorece a liberação. Então, é importante saber de liberação de ocitocina aqui. E durante a relação sexual, então, é uma grande onda, né, de liberação de ocitocina durante... Está me ouvindo? Estou. Travou aí? Durante relação sexual, orgasmo, não é isso? Sim. Eu falo isso há muito tempo, mas eu queria ouvir de você. Tem essa correlação, né? Continua tendo essa correlação da ocitocina e da relação sexual, né? Com certeza, com certeza. Que bom. Que é isso. Então, assim, o relaxamento, a menos adrenalina, mais conexão do casal, né? Um casal mais próximo, né? E, assim, E aqui a gente está dizendo... até isso contribui para essa questão do trabalho de parto, né? Isso. Pensar, né? Isso. Eu digo muito para os casais, eu não estou falando de ter relação, às vezes no final de gravidez não estou muito disposto, muito afim, ou está difícil pelo tamanho da barriga, mas o abraço, dormir junto, tomar um banho, namorar, o beijo, outros estímulos auxiliam na liberação de ocitocina. Massagem, né? O toque libera ocitocina e abaixa a adrenalina. E tem todas as conexões com o parto, né? Assim, aqui, Mayara, você me desculpe, mas todo assunto que eu abordo aqui, eu coloco o parto no meio, entendeu? Assim, então não tem como, né? Tem que falar sobre parto, falar sobre Covid, parto, né? Tem que falar tudo que eu vou falar aqui, eu coloco um pouco de parto, né? Mas eu acho que ficou claro para as pessoas assim, a importância de entender a vida sexual, entender que realmente vão acontecer situações que interferem no desejo sexual do casal e tal, e deve ser respeitado, deve se lidar com isso com naturalidade, com carinho, com respeito e tal, quando é por parte do homem ou por parte da mulher. Entender que uma vida sexual ali no final também ela tem outros componentes que podem auxiliar, principalmente para quem quer ter um parto normal, entendeu? Assim, parto normal tem muita conexão com a relação sexual, com a conexão do casal, a proximidade, né? Então, eu acho que a gente conseguiu passar assim de forma bem legal por todo esse caminho da gravidez. Sim. Mas, Mayara, agora vamos... Pode falar. Porque assim, a gente está falando em mudanças normais, em coisas que
vão retomar depois, né? Mas, assim, a gente também não pode perder a oportunidade de dar diagnósticos de disfunções sexuais pré-existentes na gestação, tá? Muito importante. Ficar atento, porque às vezes uma mulher que tinha uma disfunção de desejo, obviamente que isso vai piorar com todas essas mudanças da gravidez do puerpério. Muito importante você falar isso, mas muito importante. A gente tinha que ter falado isso mesmo, né? Sim. Aquela mulher que já traz, ou seja, a gravidez às vezes só agrava uma condição, né? Então, essa mulher, ela vai precisar, né, de um acompanhamento, de um tratamento para essa disfunção, né? Então, a gente não pode perder a chance de dar esse diagnóstico. E às vezes é justamente nesse momento que a gente vai ficar mais claro o diagnóstico. Às vezes nem ela tem consciência, nem o casal tem essa consciência, e vai florir aos olhos de quem cuida um diagnóstico, né? Muito, muito bom você falar isso. Mas, Mayara, agora vamos entrar num tema misterioso, um tema que as mulheres pediram aqui demais para a gente poder conversar, é sobre sexo no pós-parto, entendeu? Assim, se existe mesmo, é possível ter sexo no pós-parto. E eu coloquei pós-parto de propósito. Podia ter colocado assim, depois dos filhos, ou depois de filho e tal, mas eu coloquei pós-parto para ser mais provocativo mesmo, né? Me fala um pouquinho aí, eu acho que é importante elas entenderem, e os maridos entenderem, os homens entenderem, um pouco dessa transformação gigante que acontece no pós-parto, né? Eu sempre falo para os casais, quando vocês voltam para casa com o bebê, quando você chega na sua casa com o seu bebê, não está chegando em casa só um recém-nascido, um bebê recém-nascido. Está chegando uma mãe recém-nascida, que acabou de nascer como mãe, e está chegando um pai que acabou de nascer como pai. Era um homem e que agora está se transformando em pai. E essa adaptação desse novo trio, né? Ele precisa de muito respeito, entender um pouco do que se passa, né, para compreender talvez a atitude ou mudança de comportamento de um e de outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né, esse desafio do pós-parto. Sim, sim. Bom, então, assim, pós-parto é um tempo desafiador, né? Quem já passou por um puerpério sabe bem disso. E o impacto das mudanças, eles acontecem na vida de uma maneira geral. Não tem como a sexualidade, né, ficar fora disso. As mudanças que a gente tem ao longo da gestação, né, elas costumam perdurar até 6 meses pós-parto. E somadas a isso, vem ainda as mudanças do próprio puerpério. Né? O que a gente sabe é que 80% a 90% das mulheres, dentro dos 3 meses pós-parto, já retomaram a vida sexual. Então, mas um dado importante é que a maioria delas recebeu orientação, tá, na consulta de pós-parto, de qual seria o momento em que elas poderiam retomar a vida sexual. Mas uma minoria recebeu orientações dessas mudanças que podem acontecer no pós-parto. Então, assim como na gestação, a gente tem mudanças físicas, questões hormonais e também questões psicológicas. O pós-parto é um tempo exaustivo, em que o foco é o cuidado com o bebê. Essa mãe está totalmente direcionada para esse cuidado. A gente tem exaustão física e psicológica, a gente tem privação de sono, né? Isso é extremamente desgastante e realmente vai comprometer a questão do desejo. A amamentação, por outro lado, a gente vai ter uma prolactina muito alta, né? E um estrogênio baixo. Esse estrogênio baixo, ele vai ocasionar um ressecamento vaginal e pode causar dor e desconforto na relação sexual. Então, isso é uma coisa muito importante da gente orientar na consulta de pós-parto. A mulher, ela vai começar a ter relação e vai falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Né? Eu recebi há pouco tempo uma paciente, porque minha vagina está muito seca, meu marido falou que é frescura minha. Né? Então, assim, isso tem explicação hormonal e é isso mesmo. Né? Com esse estrogênio baixo, a vagina ressecada, a penetração ela fica desconfortável, pode ser dolorosa. Tá? Então, a gente sempre orienta no pós-parto a mulher usar algum lubrificante, né, quando for começar a ter relação sexual. Isso tende a perdurar, né, porque enquanto a amamentação for exclusiva, a gente tem essa prolactina nas alturas, esse estrogênio mais baixo,
isso tende a perdurar aí pelos 6 meses e aos poucos, né, isso vai também retornando à normalidade. Uma coisa super interessante sobre a sexualidade, sobre a vida sexual do pós-parto, é que o fator que mais tem impacto, tá, na vida sexual do pós-parto é a satisfação da mulher com o relacionamento. Mais do que via de parto, mais que trauma perineal, mais que hormônio, né? Então, isso é uma questão Sensacional. isso é uma questão muito interessante de ser trabalhada, porque existem questões inerentes ao relacionamento, que já, às vezes já estavam presentes, insatisfações, mas tem também aquela expectativa, né, do outro em relação à paternidade, né, da mulher em relação à maternidade. Então, essas expectativas frustradas, né, aquela mulher que estava esperando que o pai fosse um pai participativo, né, extremamente presente ali nas suas funções de pai, de repente ele não atende a essa expectativa que ela tinha, isso dá uma balada nessa questão do relacionamento. Então, tudo isso são questões que vão impactar na vida sexual desse casal, né? Em relação, se quiser pontuar alguma coisa, aí você vai pontuando. Mayara, é uma observação que você fez que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha falado sobre isso. E a partir de segunda-feira eu vou falar em todas as consultas pós-parto para os maridos. O que você acabou de falar realmente tem toda uma lógica que a participação do marido, como você se comporta no pós-parto, o seu envolvimento no cuidado com a mulher, com a casa ou com o bebê, né? Isso vai refletir no nível de desejo sexual ou de atração e tal, assim. Obviamente, fica muito claro, o que você apresentou, eu nunca tinha nem pensado por esse lado, sabe? Assim, e é importante, como cuidador de saúde, a gente falar sobre isso. Assim, olha só, não é só influenciado pelos hormônios do pós-parto, porque a mulher está cansada, porque ela não dormiu à noite, porque a vagina está ressecada. Não, está influenciado pelo comportamento seu no dia a dia, cara. Pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua participação, pelo seu elogio, né? Pelo seu olhar de encantamento para ela. Pô, sim. Óbvio, né, cara? A gente tem que falar isso com eles. Filho, né? Exato, entendeu? Mas, muito bom. Então, Mayara, é importantíssimo que os casais entendam que existe uma grande transformação. E aí passa pela transformação física, às vezes de uma cesariana, um pós-operatório, né? Difícil ali, às vezes um parto normal, com trauma no períneo, um ponto na vagina e tal. Então já existe uma questão física mesmo de grande modificação, né? Existe, né, uma perda de sangue no parto, uma anemia leve, um cansaço, as noites de sono não dormir. Então, existe uma mudança comportamental e social, né? A mulher está com a roupa legal ou ela está ali se envolvida com o bebê, às vezes, né, nem pode sair de casa para ir no salão, né? Vamos ver, fazer a unha, fazer o cabelo. Então, assim, tem uma questão social que também influencia. Então, a questão física, uma questão social, de relacionar e tal, estar ali conectada com o bebê, né? Isso pode influenciar. E as questões hormonais, né? Hormonais do pós-parto, hormonais da lactação, né? Que influencia, né? Tem mulheres que percebem claramente, não, foi quando eu parei de amamentar, isso aqui né, é uma observação, né? Quando elas começam a diminuir, introduzir alimentos, e aí começa a voltar a ciclar, menstruar todo mês e ovular, né? Então vai voltando um desejo sexual maior, né? Então são multifatores que podem influenciar no desejo sexual. E agora eu vou incluir mais o papel do parceiro ou da parceira ali de forma mais ativa durante o pós-parto, né? Então, é muito importante elas compreenderem isso, né? Assim, para não ficar achando, né? Primeiro que está sentindo um desconforto, né? Muitas perguntaram aqui, o que dói mais? Parto normal, cesariana? Eu vou te perguntar aqui, né? Daqui a pouco sobre isso. Via de parto
e o retorno e a vida sexual depois, que é um tabu, é um mito, né, do Brasil, né, essa coisa do parto normal interferir na vida sexual. Mas eu acho que ficou claro, assim, eu acho que o casal compreender, né, que existe grandes mudanças e lidando com isso de forma harmoniosa, né, assim. Tem alguma dica? Você já falou uma dica, né? O retorno à vida sexual ali após a avaliação do resguardo ali, quase sempre uns 40 dias pós-parto. Eu também prescrevo de rotina um lubrificante vaginal, assim, há muitos anos, né? E eu acho que mais importante que só prescrever ou só usar é entender, né? O casal entender, né? O homem se colocar no lugar da mulher e falar, cara, olha a quantidade de mudança que esse corpo passou em 30, 60 dias, né? Então, eu acho que é muito importante tudo isso que a gente falou aqui. Tem mais alguma dica em relação, assim, eu acho que em relação ao retorno, né? Sim, aquelas questões psíquicas também relacionadas ao puerpério, né? Muita intensidade, muitas emoções, sentimentos ambivalentes, né? Então, tudo isso tem que ser respeitado, considerado. Uma rede de apoio ajuda muito, né? A mulher que tem a oportunidade de ter ajuda e que aceita essa ajuda, né? Ela conseguir um tempo para se cuidar, para ter um olhar para ela, né? Então, isso é super importante também no que se refere à sexualidade. Mas em relação ao retorno da vida sexual, acho que é isso, né? Essa questão do lubrificante, essa questão de no início, às vezes, buscar posições em que a mulher tem um controle maior da penetração, para as mulheres que têm essa preocupação, né? Esse medo, às vezes a mulher fica tensa, né? Então, eu falo que tem duas coisas que a mulher tem medo depois do parto, né? Principalmente quando ela tem uma laceração perineal, que é ter a primeira relação ou ir no banheiro, né? A primeira vez, né? E são coisas que vão fluir, vão acontecer absolutamente normais, mas que elas acabam tendo esse receio. Então, acho que seria isso, basicamente. Outra dica que eu dou é um retorno gradual à vida sexual, ou seja, tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes está cansado, o marido também e tal, uma relação sexual, aí vai direto para a penetração, pô, pode estar no pós-parto ou não no pós-parto, que a chance de incomodar, de não estar lubrificada adequadamente aumenta, né? Então, ou seja, entender que talvez seja uma fase da vida do casal onde a relação sexual, a penetração em si deve ser retardada um pouco para aquecer o corpo da mulher um pouco mais, né? Então, acho que não só usar um lubrificante, mas entender, né, que precisa de um tempo, assim. Outra coisa que eu falo muito, Mayara, é que pode incomodar as primeiras relações sexuais, né? Então, a gente, no Instituto, encaminha de forma rotineira, com 45 dias pós-parto, para fisioterapia obstétrica, para fazer uma avaliação pós-parto. Mas eu já sempre aviso, assim, é comum, independente do parto, cesariana, às vezes uma dor mais lá no fundo da vagina, às vezes um parto normal ou com algum trauma, algum ponto, né? E às vezes até uma mulher fala, poxa, mas eu não tive laceração, eu não tive ponto e estou com dor. Pode acontecer? Pode, né? Claro que quanto menor o trauma, uma cesariana, um parto com epísio, um parto com laceração e um parto sem laceração nenhuma, que não precisa de ponto, obviamente, estatisticamente, a probabilidade de um parto sem laceração, a mulher ter um conforto maior e tal, né? Porque não teve nenhuma agressão ali, nenhuma correção cirúrgica, né? Então, eu sempre faço essa observação, assim, que pode incomodar um pouquinho, né? As primeiras 2, 3 relações sexuais, mas é importante até manter outras relações sexuais, até para você ver que realmente tem algum desconforto que precisa de ser avaliado pelo profissional, né? Mayara, me fala um pouquinho sobre via de parto. Relação sexual, ter dor na relação sexual ou atrapalhar a relação sexual, só acontece no parto normal ou na cesariana também acontece? Me fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre via de parto e função sexual. Bom, então é o seguinte, para ser bem breve, assim, né? Para já adiantar, né, o assunto. Via de parto não influencia na função sexual. Então, a escolha por uma cesariana, no sentido de prevenir
alguma disfunção sexual. Alguma... olha que legal, ô, Mayara, perdão, Ah, perdão. Aqui a Bárbara, fisioterapeuta do Instituto, falando que já ouviu muitas mulheres falando, oh, eu tive uma cesariana e tá doendo, entendeu? Como se o fato de ter uma cesariana, exatamente. entendeu? Então ela já ouviu muito isso em consultório, mulheres que Sim, passaram por cesariana relatando também desconforto, né? sim. Mas exatamente isso. Então, cesariana não é fator protetor, tá? Obviamente que quando a gente tem um parto normal, passou um bebê por ali, tá? Então, é mais comum a gente ter aquele desconforto no períneo, né? Aquela dor na relação, na penetração, nas primeiras relações, como você falou, né? Mas, quando a gente considera uma dor mais persistente, por mais tempo, né? Ou uma chance maior de ter essa dor, a gente está falando de partos com episiotomia, que é um procedimento, né, que a gente não costuma fazer mais. A gente está falando de partos vaginais assistidos, que podem ser necessários, uso de fósforo, vácuo, mas preferencialmente a gente usando vácuo, a gente sabe que a gente também tem uma chance menor, né, de ter alguma De trauma, laceração. né? E as lacerações maiores, né, de terceiro e quarto grau, são lacerações mais extensas, que pegam o esfíncter anal ali e tudo. Isso realmente pode prolongar um pouco essa questão da dor no pós-parto, né? São situações de exceção. Mas, de uma maneira geral, né, essa mulher ela vai experienciar essas dores nas primeiras relações. Geralmente, o desconforto, ele está, pelo menos eu observo isso na prática, muito mais associado ao próprio ressecamento, né, a própria questão hormonal que está em todos os pós-partos, né, independente da via, do que propriamente, né, do parto. O períneo intacto, o períneo íntegro, ele tem uma chance maior de ter desconforto, né? Então, a partir do momento que você tem uma laceração, a chance de você ter dor aí nos primeiros 3 meses de pós-parto é maior, tá? Em relação à cesariana, a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia, né? Então, isso pode implicar em aderências. Aí a gente já pode ter um outro tipo de dor, que é uma dor mais profunda na relação. Mais Não é aquela profundo. dor da penetração que vai melhorar, entendeu? É aquela dor mais profunda. Então, escolher via de parto pensando em questão sexual, a cesariana não é um fator protetor. Que bom, que bbom. E existe até estudos também, né? Eu conversando com a Karine, uma ginecologista que trabalhou com a gente, trabalhava com sexologia, ela falava isso, de alguns estudos mostrando o impacto até positivo, diferentemente do que a cultura imagina. Ah, não, tive parto normal, atrapalhou minha vida sexual. Não, não é o que muitos estudos mostram, não. Alguns estudos mostram, não. Até um impacto, às vezes, positivo na sexualidade, na vida sexual de algumas mulheres, né? Mas eu acho que uma coisa importante, um recado... Pode falar. Não, pode falar. Uma coisa importante, assim, um recado aqui para as mulheres a respeito da vida sexual no pós-parto é entender que pode acontecer, quase sempre é transitório. Agora, uma dor persistente, uma dor que você já está sentindo há meses. Ah, isso é normal porque eu tive uma cesárea, ou isso é normal porque eu tive um parto normal. Não, procurar um especialista para fazer uma avaliação, né? Então, também dá esse olhar para as mulheres que aquelas mulheres que porventura cursarem com uma disfunção realmente, entender que existe tratamento, existe várias possibilidades, desde massagens, desde laser, desde hormônios locais, né? Desde cirurgia. Então, é muito importante deixar esse recado, caso tenha uma situação muito, muito incomum, que uma mulher tem um desconforto persistente pós-parto cesariano ou pós-parto normal, que ela busque avaliação com o especialista e não aceite que isso é normal, vou viver para o resto da vida, entendeu? Assim, antes de cuidar ou de investigar de forma apropriada, né? Acho que é um recado importante também, né, para elas, né? E uma outra preocupação também, a gente está falando, focando só aqui em dor, mas é aquela questão da vagina ficar alargada, né? Existe esse mito também, né? E a gente já sabe que isso não acontece, né? A vagina é elástica, ela se adapta ali, retorna à sua condição anterior. A Bárbara, a fisioterapeuta que fez esse comentário da cesárea,
ela deve até ter recebido também pacientes pós-cesariana que têm um assoalho pélvico, né, muito mais comprometido do que um paciente pós-parto normal. A gente tem isso aqui, pacientes pós-parto normal com avaliação fisioterapêutica assim, maravilhosa, com a musculatura, né, forte, com o tônus bom, a força na vagina maravilhosa, e paciente que teve cesariana que está completamente comprometida do ponto de vista de assoalho pélvico. Né? Então, são muitas variáveis que vão influenciar nisso aí, e a via de parto não é determinante, não é uma delas. Maravilha, muito bom. Muito bom ouvir isso de você, doutora Maiara. E eu queria finalizar aqui falando um recado. Já que a gente está falando aqui, ó, tem enfermeiros obstetras nos ouvindo, tem doulas, tem colegas obstetras, tem fisioterapeutas obstétricas, né? Falar um pouquinho sobre o nosso papel, né? O papel dos cuidadores, né, de saúde, sobre o aspecto da vida sexual, da saúde sexual da mulher grávida e da mulher no pós-parto, né? Então, todos nós estamos atentos, todos nós, não só o obstetra, né? Porque às vezes é uma queixa que ela não fala comigo, talvez no pré-natal, mas ela fala com a massagista, ou ela fala com a fisioterapeuta lá no instituto, ela fala com a pediatra e às vezes não falou com o ginecologista, né? Então, todos que estão envolvidos com o cuidado de perinatal estarem atentos a essas questões, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim. Bom, então, se a gente for pensar na nossa atuação aí, né, desde o pré-natal, eu acho que o pré-natal é uma grande oportunidade da gente ficar atento a disfunções pré-existentes, né? Tentar identificar isso, para já saber qual mulher que vai precisar ser encaminhada para um especialista para tratamento, né? Depois, a questão da orientação das mudanças normais, tá? Então, sentar com esse casal, falar sobre todas essas mudanças que a gente colocou aqui, físicas, psicológicas, desfazer todos os mitos e os medos que eles trazem, tá? Avaliar a história prévia, né? Casais que têm histórias de perda gestacional, de bolsa que rompeu prematuramente, né? Tentar tranquilizá-los nesse sentido, porque esses casais, eles trazem essas marcas, às vezes esses traumas, né? E acham que o sexo pode estar envolvido nisso aí. Então, orientar que essas mudanças, elas acontecem, são normais e são transitórias na maioria das vezes. Tudo se restabelece aí a partir, né, até um ano de pós-parto, mas lembrar que esse restabelecimento, ele é gradual, lento e gradual, né? Porque muitas mudanças, elas vão ser permanentes na vida como um todo, né? Então, inclusive sexual. Bom, uma outra questão também do pré-natal é a preparação, a fisioterapia do assoalho pélvico, a massagem perineal, porque isso vai prevenir, né, as lacerações no parto. Enfim, basicamente essa questão mesmo da orientação, né? Muito bom. Durante o parto, a gente ser mais criterioso para a indicação do parto vaginal assistido, né? Episiotomia, evitar fazer, enfim, acho que é isso. As cesarianas procurar ser criterioso também com as indicações cesarianas, né? Afinal de contas, a gente sabe também que a mulher que teve uma morbidade obstétrica grave é uma mulher propensa a manter disfunção sexual após um ano do parto, tá? Então, essas morbidades obstétricas graves, advindas seja de pré-eclâmpsia, de hemorragia pós-parto, né? E a cesariana, ela está muito envolvida dentro disso aí. Bom, e em relação ao pós-parto, a gente volta para as orientações, né? Das mudanças, do que é normal, né? Da questão da amamentação, do lubrificante, essas dicas que a gente já deu aqui. E tá ao lado dessa mulher ali, dar suporte, né? Ser referência para ela, para qualquer problema que ela tiver. Necessidade. Muito bom, foi ótimo conversar com você, doutora Maiara. Seja bem-vinda. A Bel passou aqui, Doula Bel vai te receber muito bem. Natália, fotógrafa. A Natália é uma fotógrafa fantástica que trabalha com a gente. Nós temos um quarteto de fotógrafas próximas da gente aqui. Uma delas é até da sua cidade, tá? O pessoal de Montes Claros vai ficar meio bravo com o Instituto Nascer. Estamos trazendo uma fotógrafa daí também, tá, gente? Minha preferida, viu? Minha preferida. Tá vendo? Você já vai chegar em Belo Horizonte com fotógrafa preferida e tudo, tá vendo?
Ô, Mayara, então, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Eu acho que foi muito esclarecedor, de maneira leve, simples e descontraída. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, a gente está editando essas lives, elas vão subir com os melhores momentos dela para o nosso canal no YouTube. Então, depois vocês assistam por lá, sigam lá também a gente no YouTube. E vai ser muito legal receber você, né? Eu acho que você vai passar por um período de transição, não é isso? Podia, né? Sim, Já avisando aqui, né? Você está no período de transição, ainda tem pacientes aí na sua cidade. tenho. E vai ser muito bom receber você aqui, tá bom? Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz. Estou chegando com muita vontade de trabalhar, com muito amor, com muita gratidão, né? E são muitos projetos para o Instituto em 2021 e eu estou muito orgulhosa de fazer parte de todos, tá? Então, em breve eu estarei aí. Muito obrigada. Que bom, muito bom. Ó, então o nosso namoro foi de anos, né? Mas agora acho que vai se concretizar, tá bom? Fale para sua Agora já família, pro seu marido e para os seus filhos que Belo Horizonte vai ser muito bom para todos vocês, para a família, né? Acho que Montes Claros é uma cidade muito agradável, você tem um carinho muito grande, como você me disse. Mas essas mudanças, elas são importantes, né? E a gente vive num mundo que é isso, né? Tem que ter coragem, tem que ter um olhar, né? Para buscar um caminho onde você se sinta mais feliz, mais segura, mais protegida. E aí, seja na vida afetiva, seja na vida familiar, seja numa conjunção aqui de um trabalho profissional, né? Você está chegando com uma história muito grande, muitas mulheres mandaram mensagens daí de onde você mora, agradecendo o carinho que você teve com ela, você recebeu aqui dezenas de elogios e de parabéns para o Instituto estar acolhendo você, e eu não tenho dúvida disso. Vai ser Ah lá, você é uma excelente doutora, maravilhosa, todo mundo te elogiando. eu quero agradecer muito a essas mulheres. Amo todas elas, levo comigo cada história, cada parto. Esse tempo aqui foi muito importante para mim. Eu sou muito grata. Obrigada mesmo por todo carinho e por tudo. Muito bom. Então vamos finalizar essa live cheia de ocitocina natural, né? O hormônio do amor, o hormônio do parto, né? E que você seja recebida, que você traga ocitocina natural para o Instituto e que você seja recebida também com muita ocitocina, que é o hormônio do afeto, o hormônio da amizade, o hormônio do orgasmo, da relação sexual e o hormônio do parto, né? Da fisiologia do parto, né? Então, muita ocitocina para todos vocês e para você, tá, Mayara? Obrigada, obrigada a todos. Beijo. Beijo, obrigada.